Bom, se vamos falar de curvas, vamos falar das curvas que estamos mais familiarizados, né? Que são as funções, função de uma única variável. Né? Lá no cálculo 1, por exemplo, nós temos y como uma função da variável x. Né? E aqui eu também posso olhar o x como uma função da variável y, é como se eu olhasse o primeiro gráfico de ladinho, assim, tá certo? Bom, lá nós tínhamos, para detectar se era uma função, por exemplo, y como uma f de x, nós traçávamos retas na vertical, e essa reta só podia interceptar essa curva uma única vez. Né? Se interceptasse mais de uma vez, ela não era considerada uma função da variável x. De forma semelhante, análoga, quando eu olho o x como uma função da variável y, eu teria que traçar retas na horizontal, e essas retas só poderiam interceptar essa curva uma única vez, né, para ser considerado como uma função. Funções desse tipo são chamadas de funções cartesianas, né? Uma curva geral, né, como uma circunferência, do ponto de vista cartesiano, por exemplo, ela não seria considerada uma função, porque se eu pegar uma circunferência, eu posso cortar ela tanto na vertical como na horizontal, que eu iria interceptar duas vezes, né, com exceção dos extremos. Só que por outro lado, eu posso pensar que essa circunferência ela é uma função paramétrica. Existe, na verdade, eu posso pensar que um objeto está se locomovendo ao longo da trajetória e para cada variável t, ele está ocupando um local na circunferência. Então, desse ponto de vista, parametrizar uma função, no cálculo 2, seria escrever uma r de t, onde eu tenho aqui um x de t e uma y de t, tá certo? Aqui repare que a gente não está considerando a terceira componente, uma vez que a gente está trabalhando com curvas no R2, as funções que nós estávamos utilizando lá no cálculo 1. Bom, no primeiro caso, a gente tem a primeira componente como sendo uma variável independente, e a segunda se move com relação à segunda, tá? Já o segundo caso é o contrário, eu tenho, na verdade, o y livre, como sendo a minha variável independente, e o x vai depender. Mexeu no y, o x mexe junto, né? Bom, uma outra maneira da gente escrever essa função seria uma notação da seguinte forma, né? Aqui eu tenho uma x de t vezes o vetor i da base canônica, mais o y de t vezes o vetor j da base canônica. Então, o i e j são os vetores da base canônica do R2, né? O i é o vetor 1, 0 e o j é o vetor 0, 1. Se a gente substituir aqui e fizer as continhas, a gente vai chegar nessa expressão. Então, é comum a gente ver algumas notações dessa forma e outras desse sentido. Obviamente, se a curva fosse no R3, ainda teria um z de t vezes o k, né? O k, nesse caso, o ijk sendo o vetor da base canônica, né? Aí a gente consideraria 3 componentes, tá? Então, o que a gente tem nesse primeiro caso aqui? Nesse primeiro caso, eu tenho uma r de t, que se eu colocar na primeira componente como sendo o próprio t, o y é a minha f de t, tá certo? Já no segundo caso, a minha r de t, repare que a variável que é independente aqui é a variável t. Então, se eu colocar o parâmetro t aqui como sendo uma variável livre, aqui nós teremos o nosso g de t. Obviamente, o t, vamos pensar aqui que eu tenho um valor a e aqui um valor b. O nosso t, que nesse caso aqui é o x, ele se mexe, ele se move aqui no intervalo de a até b, né? Então, nesse caso, nós estamos parametrizando essa curva no sentido de crescimento do eixo x, ou seja, da esquerda para a direita. Então, essa curva está orientada nesse sentido. Obviamente, não teria problema se eu quisesse percorrer no sentido oposto, né? Mas nesse caso, a gente está parametrizando da esquerda para a direita. A gente vai voltar a falar disso quando a gente quer fazer uma integral de linha. Eu posso percorrer um sentido no outro, né? Mas a gente vai ver que existem alguns teoremas que a gente pode parametrizar num sentido, resolver a integral no outro sentido e chegar à conclusão quanto valeria essa integral no outro sentido, tá? Obviamente, de forma análoga, essa curva aqui, ela está, vamos supor que eu estou parametrizando um pedacinho aqui, um intervalo que vai de C até D, tá?
Então, na verdade, eu vou parametrizar somente esse trechinho aqui. Como, na verdade, o t vai pertencer ao intervalo que vai de C até D, nós estamos parametrizando no sentido de baixo para cima, escrevendo uma função desse tipo. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, eu posso pensar numa parábola. Se eu pegar, por exemplo, y igual ao x quadrado, né? Onde, na verdade, eu tenho aqui uma parábola. Vamos desenhar uma parábola aqui, né? Pegar mais simples possível, né? Parábola com vértice na origem, côncava para cima, ela é simétrica com relação ao eixo y. Então, a parametrização eu poderia colocar na primeira componente aqui um t, né? Como a gente fez aqui, cadê? Aqui. E aqui seria a própria imagem da função. No caso aqui seria o t ao quadrado. Por exemplo, se eu definir um intervalo que vai de menos 1 até 2. Então, nós estamos pegando aqui de menos 1 até 2. Né? Repare que o R de menos 1, aqui vai dar as componentes desse ponto aqui, que é o ponto de coordenada menos 1, e aqui o quadrado de menos 1, né, que vai dar 1. Então, esse ponto inicial é o ponto de coordenada menos 1 e 1. Ok? E se eu pegar o t igual a 2, nós teremos as coordenadas do ponto, que é 2, e aqui o quadrado do 2, que vai dar 4, é o ponto 2, 4. Então, estamos percorrendo essa curva da esquerda para a direita, saindo do ponto menos 1, 1, e chegando no ponto 2, 4. Por exemplo, se eu quiser pegar outro trecho, só basta ajustar o intervalo, né? E a gente vai ter sempre a mesma parametrização, ok?